Oi, gente! Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. O assunto de hoje é bastante impactante. Vamos falar sobre a maldade. Perigo à vista. Ela pode estar bem mais próxima de mim e de vocês do que poderíamos imaginar. Sorrateira, ela sabe se esconder sob diversas formas, esperando ardilosamente para lançar seu bote reptiliano e nos ferir o mais gravemente possível. Vou analisar com vocês nesse vídeo os principais sinais que indicam que uma pessoa é má, possibilitando que identifiquemos e isolemos essas pessoas de nosso convívio social. Vocês conhecem aquela piada entre o sádico e o masoquista? Vamos relembrar aqui. O masoquista pede para o sádico: me bate. E o sádico responde: não. É muitíssimo estranho, mas a pessoa que é verdadeiramente má se compraz com o sofrimento da outra e escolhe caprichosamente a maneira como irá atingir seus alvos com maior intensidade. Se iremos sofrer mais com a ausência da pancada, no caso do hipotético masoquista aqui, o sádico irá se abster do prazer de bater, pois sabe que assim porá menos dor e aflição. Antes de indicarmos os principais sinais, faça importante que contextualizemos essa questão da maldade. Afinal, é doença, deficiência de caráter, que melhor a define. Essa fase introdutória, especialmente o que falo na parte conclusiva desse vídeo, é imprescindível para que possamos relativizar o que dizem os cientistas, posto que senão iremos classificar muita gente injustamente com o terrível selo da maldade. Pois bem, quando nascemos, toda a nossa herança biológica nos direciona para vivermos em grupo, exercendo cuidado e afeto com nossos companheiros de jornada. Contudo, não há como negar que a maldade acompanha o ser humano desde que o mundo é mundo. As barbáries, batalhas e torturas na Idade Média dão até náuseas quando são lembradas. Os carrascos e torturadores passavam dias tentando aprimorar seus instrumentos e tipos de tortura. Posso afirmar para vocês que verdadeiramente se superavam a cada ano, criando situações inqualificáveis de extrema dor e humilhação. Passaram-se os anos e a maldade criou seus novos discípulos, que honram com louvor seus antepassados hediondos da Idade Média. Como classificar Hitler, Stalin, Saddam Hussein ou Idi Amin Dada? Verdadeiros monstros que estão disputando uma cadeira de honra no império do capeta. A maldade não se restringe a essa trajetória mítica e infame dos grandes ditadores e não se insere apenas no panteão às avessas desses grandes monstros. Ela nos visita cotidianamente na figura do executivo absurdamente ganancioso que disponibiliza péssimas condições de trabalho, em que se considere os salários pagos e a intensa carga de cobrança por mais e melhor desempenho, muitas vezes em condições de grande insalubridade. O que dizer dos políticos que desviam verbas da alimentação, de escolas e dos postos de saúde? Esses peçonhentos são as crianças hoje crescidas que em um passado distante atormentavam, humilhavam e agrediam seus colegas de classe. É complicada a tarefa de se colocar em palavras, em estudos e ensaios científicos, o sentimento, o instinto da maldade. Contudo, esforços são incessantemente despendidos no sentido de categorizá-la e defini-la segundo critérios básicos, amplamente definidos e compartilhados por psicólogos e cientistas. Assim, essa associação vem estudando com profundidade e afinco o psique desses nefastos personagens. Através de muitas pesquisas e testes, concluiu-se que existe um fator que eles denominaram como fator D, que se define a tendência psicológica de algumas pessoas em colocar os próprios interesses, desejos ou motivações acima de qualquer outro aspecto ou ser vivente. O fator D encontra-se consubstanciado em 9 traços sombrios, nos quais só pontuam mais alto as pessoas com comportamento perverso e agressivo, portanto, maldoso. Os estudos ainda sugerem que todos os aspectos obscuros da personalidade humana estão relacionados e se baseiam numa mesma tendência, uma mesma raiz. Ou seja, se alguém possui um dos traços de maldade, é provável que venha desenvolver os demais aspectos de personalidade que as pessoas maldosas apresentam, e queremos relacionar a partir de agora.
Bora lá então falar sobre esses 9 sinais básicos? Bom, o primeiro é o egoísmo. As pessoas egoístas só se preocupam com suas próprias demandas e necessidades. Essa faceta se manifesta desde a meninice. Lembra daquela criança que não emprestava seus brinquedos e que ainda ficava de olho nos teus? Pois é, hoje cresceu e deve estar nesse exato momento atazanando quem estiver ao redor. 2. Maquiavelismo. Esse traço caracteriza-se por uma conduta manipuladora e controladora. Gostam de estar no comando de tudo. Está sempre arquitetando uma maneira de levar vantagem, absolutamente convicta que os fins justificam os meios. Nesse intuito controlador, as pessoas maldosas são absolutamente atentas a todos os detalhes e a tudo que lhes cerca. Na primeira oportunidade, se valem de qualquer descuido para distorcer fatos, plantar a dúvida e incitar desavenças, através principalmente de fofocas que infernizam o ambiente de trabalho ou o próprio ambiente onde se socializam, sentindo enorme prazer com o mal que plantaram. Item número 3. A desconexão moral. O maldosinho de plantão não perde noite de sono por crise de consciência. Aliás, não perdem nada, sono, tesão e apetite. Simplesmente não tem qualquer remorso ou angústia pelo mal que inflige. Item 4. O narcisismo. Interessante esse aspecto. Mesmo com esse comportamento sinistro e deplorável, eles verdadeiramente se acham. Demonstram uma soberba condição de superioridade diante de todos. 5. Direito psicológico. Essa chega a ser engraçada. Esses indivíduos, pasmem, têm a crença de que são diferentes e melhores que todos, merecendo, portanto, um tratamento prioritário e diferenciado. 6. Psicopatia. Aqui, o instinto da maldade descamba totalmente para um aspecto doentio. Destacam-se por uma falta total de empatia e autocontrole, devidamente apimentadas com um comportamento genuinamente impossível. São aquelas pessoas que saem de 0 a 1000. A panela de pressão entra em ebulição diante de motivos tolos, gerando reações que podem ser absurdamente agressivas. Item 7. Sadismo. Sádico é um insano que sente prazer com o sofrimento dos outros. Difícil dizer em que ocasião ele encontra maior satisfação, quando ele a provoca ou quando um terceiro executa o auto maldoso. 8º item. Interesse próprio. Hábito contumaz de viver promovendo e ressaltando seu status social e financeiro, trocando em miúdos o conhecido bobalhão arrogante. Item 9. Rancor. Aqui fica recolhida a raiva, guardada a 7 chaves e protegida por rottweilers e pitbulls. Coração é uma fortaleza inexpugnável, raiva encarcerada, dali não sai jamais. Por conseguinte, apresenta um propósito intenso de causar danos, mesmo que se prejudique nessa missão obstinada e implacável. Gente, mesmo tendo feito algumas brincadeiras no decorrer do vídeo, esse assunto é absolutamente sério, pois que conviver com pessoas que apresentam esses traços de personalidade pode ser verdadeiramente prejudicial e nos causar enorme sofrimento e angústia. Especialmente quando esses doentes, me perdoe a deselegância aqui, mas não tem como classificar com outro nome, fazem parte de nossos círculo de amizades ou são colegas de trabalho. Por isso, é vital que fiquemos atentos a essas facetas que foram ditas acima, para que possamos identificar prontamente o menor sinal de uma incidência maliciosa em nossas vidas. Contudo, como falei no início de nossa conversa, é imperioso que sejamos bastante criteriosos e justos na hora de rotularmos alguém como mal. Muitas vezes, sob uma crise de mau humor ou diante de uma circunstância negativa e dolorosa em nossas vidas, adotamos comportamentos que muito se assemelham aos sinais apontados pela ciência e que foram narrados aqui ao longo desse vídeo. Mas geralmente são fatos isolados e passageiros que nos visitam, fazem seus estragos, deixam suas cicatrizes, mas se vão com o tempo. Por isso, alerto que o sinal que indiscutivelmente categoriza alguém como mal e para o qual devemos estar sempre vigilantes é o sadismo. Como já falei aqui, são aquelas pessoas que de forma doentia sentem prazer em ver e sentir o sentimento de dor alheia.
E digo mais, esse sinal é claramente perceptível, posto que o prazer que o maldoso demonstra é tão intenso, não tem como ele esconder, por mais ardiloso e furtivo que ele seja. Uma situação muito recorrente é aquela que, enquanto contemos um acontecimento triste de nossa vida, o nosso interlocutor, maldoso de plantão, fica perguntando detalhes e, não raramente, pede até para repetir os trechos mais tristes da história. Podemos citar como exemplos clássicos o episódio de uma demissão do emprego ou o término de um romance que durava há anos. Tentando passar uma impressão solidária, o malvado vai se achegando, pedindo mais detalhes. E no momento mais doloroso, no clímax do caso, vimos um esgar de boca que lembra uma sensação orgásmica, tal sua satisfação diante de nossa dor. Portanto, não se iludam e tenham muito cuidado, já que mesmo com uma alma pesada, os maldosos conseguem ser charmosos e insinuantes. Comportamento leviano, esquivo e sagaz, voltado única e exclusivamente para saciar seus instintos vis. Então, minha gente, é prestar atenção, orar bastante para afastar esse ser do nosso caminho e, pelo sim, pelo não, pendurar nos momentos mais críticos um galinho de arruda atrás da orelha. Chegamos aqui ao final do nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não for inscrito, inscreva-se para receber as notificações dos próximos vídeos. Como sempre, gostaria muito de ler seus comentários, de trocar experiência. Com base no que falamos, você conseguiu identificar gente maldosa te cercando? Fala pra gente. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Saúde, alegria, fé e gratidão sempre.